Antes de mergulhar nessa história incrível, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. O sol da manhã filtrava-se pelas altas janelas de vitral do Tribunal de Riverton, projetando manchas brilhantes no mármore frio do saguão. O ar cheirava a papel polido e pisos recém-polidos. Nesse ambiente de gravidade e autoridade, o juiz Harold Benson, um homem na casa dos 50, caminhava com uma confiança quase arrogante. Seu terno impecável e seu bastão simbólico de autoridade quase inútil em sua mão. Seu olhar, penetrante e calculista, examinava cada rosto no saguão, buscando sinais de fraqueza ou desafio. Sentado num banco de madeira envernizada, Elijah Carter, de 14 anos, observava a cena em silêncio. Elijah não era como os outros garotos. Seus cabelos escuros, penteados com esmero, e seus olhos penetrantes revelavam uma maturidade rara para sua idade. Mas o que ninguém sabia era que por trás de sua aparente calma, escondia-se um gênio capaz de resolver equações complexas, compreender estratégias jurídicas e decifrar o comportamento humano como um software sofisticado. Ao passar pelo banco, Benson parou de repente, um sorriso zombeteiro se abrindo em seus lábios. Ora, que rapaz sério! Está entediado ou tentando me desafiar com o olhar? Disse ele num tom meio divertido, meio condescendente. Elias, sem se levantar, olhou-o diretamente nos olhos e respondeu com serena confiança. Não estou desafiando o senhor. Estou simplesmente observando o que está acontecendo ao meu redor. Benson soltou uma risada seca, acreditando que o garoto estava se fazendo de inocente. Vamos ver, vamos jogar um joguinho se você quiser, verdade ou mentira? Aposto que você não vai conseguir me enganar. Elijah assentiu com a cabeça. Para ele, aquilo não era um jogo de azar. Era uma oportunidade de analisar, prever e compreender um adulto convicto de sua autoridade. Cada palavra, cada movimento de Benson, cada inflexão em sua voz era uma peça do quebra-cabeça que Elijah podia montar. Enquanto o juiz, com um sorriso satisfeito, preparava suas primeiras perguntas, ele estava completamente alheio à grande astúcia que teria. Pois por trás da aparente inocência do menino, escondia-se uma inteligência capaz de inverter a situação e transformar uma simples brincadeira em uma lição inesquecível sobre percepção, discernimento e respeito. O salão silencioso parecia prender a respiração, como se o próprio destino quisesse observar esse duelo inesperado entre a arrogância de um homem poderoso e a visão de futuro de um jovem gênio. O banco rangeu levemente quando Elijah se endireitou, sentindo o juiz Benson se aproximar com um sorriso triunfante. O ar no corredor pareceu ficar mais denso ao redor deles, como se cada espectador, cada funcionário do tribunal, estivesse prendendo a respiração. Certo, Elijah Carter, disse Benson, recostando-se ligeiramente no banco. Vamos começar este joguinho. Verdade ou mentira? Elijah assentiu calmamente. É verdade, Sr. Benson. O juiz soltou uma risada seca, convicto de sua superioridade. Muito bem. Diga-me, você já colou na escola? Elias observou as rachaduras no mármore e então respondeu com voz calma. Não, senhor. Mas notei que alguns adultos trapaceiam o tempo todo, e ninguém os pune. Benson piscou, surpreso. Essa não era a resposta ingênua que ele esperava. O quê? Ele começou, mas Elijah continuou com a serenidade de um professor diante de um aluno. Os trapaceiros nem sempre se revelam. Às vezes, eles simplesmente usam terno e gravata e um distintivo. O juiz enrijeceu. O sorriso zombeteiro transformou-se numa faísca de incerteza. Elijah não só responderá à sua pergunta, como também subtilmente expor a sua própria arrogância. Benson endireitou-se na cadeira e sua voz tornou-se mais firme. Muito bem, um pouco mais difícil então. Você já mentiu para seus pais para conseguir o que queria? Elias hesitou por um instante e respondeu. Não. Prefiro entender por que as regras existem e como respeitá-las. Mentir não me ensina nada. O juiz sentiu um mal-estar que não sentia há anos. Aquele garoto de 14 anos sabia exatamente o que dizer para se manter impecável e ao mesmo tempo perturbá-lo. Então Benson, irritado mas intrigado, propôs um desafio. Muito bem, Elias. Agora a escolha é sua. Verdade ou mentira? O menino deu um leve sorriso. Mentira, Sr. Benson. Muito bem, diga-me algo que eu sei ser falso. Elias fez uma pausa, ponderando cada palavra, cada gesto do juiz. Então, calmamente inventou uma história complexa. Na semana passada, o seu tribunal analisou um caso secreto envolvendo um ex-senador da cidade, e ninguém percebeu que o processo havia sido falsificado. Benson franziu a testa, pressentindo a credibilidade da história, mas sem conseguir encontrar a mentira. Seus olhos se arregalaram.
Elijah, por outro lado, permaneceu calmo, observando as reações do juiz, notando cada movimento, cada hesitação. Após um instante, Elias simplesmente concluiu: foi mentira. O juiz, paralisado, finalmente compreendeu que havia sido completamente manipulado. O poder de sua posição era inútil diante da precisão e perspicácia daquele rapaz. Pela primeira vez em anos, Benson sentiu humilhação e respeito. Elias se levantou, ereto e sereno, e simplesmente disse: a verdade não é o que vemos, mas sim o que somos capazes de compreender, Sr. Benson. O salão pareceu prender a respiração quando o juiz, sem palavras, percebeu que acabará de aprender uma lição que nenhum tribunal poderia ter lhe ensinado. Após a primeira rodada, o juiz Benson permaneceu de pé, com as mãos atrás das costas, visivelmente desconcertado. Ele estava acostumado a dominar todas as conversas, a controlar todas as situações. Mas Elijah não era um garoto comum. Cada palavra, cada gesto parecia precisamente calculado. Muito bem, murmurou Benson, tentando recuperar o controle. Vamos ver se você realmente consegue lidar com isso. Verdade ou mentira? Elias sorriu, quase imperceptivelmente. Verdade. Benson inclinou-se ligeiramente para a frente, adotando seu tom mais intimidador. Muito bem, Elijah. Diga-me, se você tivesse o poder de mudar apenas uma lei nos Estados Unidos, qual você mudaria? O menino pensou por alguns segundos e então respondeu com uma maturidade surpreendente. A lei que permite que as pessoas julguem e condenem as outras sem entender suas histórias. Porque muito sofrimento vem de julgamentos precipitados. Benson sentiu uma pontada de constrangimento. Ele entendeu que aquela resposta não era apenas inteligente, era uma crítica sutil à sua própria autoridade. Mas ele não queria admitir. Então, tentou uma armadilha mais sutil. Interessante. Agora vamos ver se você consegue detectar uma mentira. Vou lhe contar 3 histórias, uma verdadeira e 2 falsas. Diga-me qual é a verdadeira. Elijah assentiu com a cabeça, seu olhar penetrante examinando cada microexpressão do juiz. Benson começou sua história, relatando vividamente um caso real no tribunal e 2 histórias inventadas na hora, incorporando elementos verossímeis para testar a intuição do garoto. Quando terminou, Elias simplesmente colocou a mão no banco e disse: a verdadeira história é a terceira, Sr. Benson. Os detalhes nos arquivos que o senhor citou contêm uma sutil inconsistência que apenas aqueles familiarizados com os procedimentos podem notar. O juiz pescou, atônito. Ele acabará de perceber que aquele garoto não só havia seguido toda a história, como também detectara uma mentira que ele próprio inserira intencionalmente. Benson sentiu a garganta apertar. Pela primeira vez, sentiu-se enganado por uma mente muito mais astuta que a sua. Elias prosseguiu, imperturbável. Sr. Benson, os adultos muitas vezes pensam que a experiência é suficiente para julgar, mas a observação, a lógica e a paciência podem revelar muito mais do que anos de prática. O juiz enrijeceu. Já não sabia se ria, se irritava ou admitia seu espanto. Compreendeu que aquele jogo não era mais uma simples diversão. Estava recebendo uma lição de humildade de um garoto de 14 anos. Elias, por sua vez, levantou-se delicadamente e acrescentou, com um sorriso discreto: gostaria de continuar, Sr. Benson? Porque posso lhe mostrar como detectar uma mentira em menos de 30 segundos. Benson, apesar de si mesmo, sentiu uma mistura de fascínio e medo. Ele havia sido desafiado, humilhado. Mas, acima de tudo, havia se deparado com uma inteligência que jamais poderia subestimar. O salão silencioso ainda ecoava com os passos de Elias, cada movimento calculado, cada olhar preciso. O jogo havia mudado de natureza. Não se tratava mais de uma simples questão de verdade ou mentira. Agora era um duelo de inteligência onde a suposta superioridade do juiz era desafiada pela clarividência de um gênio. O silêncio pesado do salão parecia amplificar cada respiração. O juiz Benson, que até então acreditava ter o controle da situação, começou a sentir uma tensão que nunca havia experimentado com uma criança. Elijah, sentado calmamente, observava-o com uma serenidade quase desafiadora. Muito bem, Elijah, disse Benson, com um tom ligeiramente forçado. Agora você escolhe a próxima pergunta. O garoto sorriu, mas por dentro estava tramando seu movimento. Ele sabia exatamente como armar uma cilada para o juiz sem assustá-lo. Muito bem, Sr. Benson. Verdade ou mentira? Perguntou com um tom calmo e confiante. Uma mentira, respondeu o juiz, pensando que poderia apanhar o rapaz numa armadilha astuta. Elias assentiu com a cabeça e começou a contar uma história complexa e verossímil. Na semana passada, o seu tribunal analisou um caso muito delicado envolvendo um ex-senador e uma empresa de lobby.
Ele relatou a história com precisão, acrescentando nomes, datas e procedimentos, cada elemento cuidadosamente escolhido para parecer plausível. O juiz, cativado, ouviu atentamente, analisando cada palavra e inflexão, convencido de que estava prestes a flagrar o rapaz em alguma inconsistência. Após alguns minutos, Elias parou com o olhar fixo. E agora, era mentira, Sr. Benson. Tudo o que eu acabei de dizer é falso. O juiz ficou paralisado. Cada detalhe parecia perfeitamente crível. Ele começou a vasculhar sua memória, tentando detectar um erro, mas não havia nenhum. Cada gesto, cada palavra de Elijah havia sido calculada com precisão. Benson percebeu que acabará de ser completamente manipulado por um garoto de 14 anos. O silêncio prolongou-se. O salão, normalmente repleto de murmúrios e passos apressados, parecia suspenso no tempo. Os funcionários presentes observavam a cena com espanto, fascinados pela maestria do jovem rapaz. Elias levantou-se calmamente e acrescentou: Sr. Benson, o senhor passou anos julgando os outros. Mas às vezes aqueles que o senhor subestima podem lhe ensinar lições que nem mesmo os tribunais podem proporcionar. Benson sentiu uma pontada de humilhação, mas também um estranho respeito. Aquele garoto não estava apenas brincando. Ele demonstrara uma inteligência analítica e um domínio psicológico que o superavam em muito. Pela primeira vez, o juiz compreendeu que sua posição, sua experiência e sua autoridade eram insuficientes diante da perspicácia e da lógica pura de um gênio. Elijah transformará um jogo simples em um verdadeiro duelo de inteligência, e Benson sabia que havia perdido aquela rodada, mesmo sem conseguir admitir. Elias, com um sorriso discreto, voltou ao seu lugar no banco. Se o senhor desejar prosseguir, Sr. Benson, posso lhe mostrar mais algumas técnicas para discernir a verdade ou a mentira. Mas o senhor precisa estar preparado para aceitar que nem sempre está no controle. Pela primeira vez, Benson permaneceu em silêncio. As regras haviam mudado, e a arrogância do juiz começava a ruir diante da inteligência fria e metódica de Elijah. O jogo não era mais um simples teste. Havia se tornado uma lição de humildade que o juiz jamais esqueceria. O saguão do tribunal parecia estranhamente silencioso após a reviravolta final. O juiz Benson permaneceu de pé com as mãos cerradas atrás das costas, incapaz de esconder sua mistura de frustração e admiração. Ele nunca havia conhecido ninguém que pudesse antecipar cada um de seus movimentos com tanta precisão. Elias, sentado calmamente, colocou as mãos nos joelhos e falou em voz suave, porém confiante. Sr. Benson, se o senhor realmente quer entender o jogo da verdade e da mentira, precisa aprender a observar, e não apenas a ouvir. O juiz franziu a testa. Explique-se, rapaz. Cada palavra que você diz, cada inflexão da sua voz, cada gesto involuntário, começou Elias, tudo isso revela suas intenções. Os adultos pensam que sempre têm o controle da situação, mas a verdade está nos detalhes que você nunca percebe. Benson, ligeiramente irritado mas fascinado, inclinou-se para a frente. Muito bem, mostre-me. Elias sorriu e levantou-se lentamente, caminhando ao redor do juiz como um instrutor durante uma aula particular. Pediu ao juiz que contasse uma história simples, um incidente trivial de sua infância, e observou atentamente. Cada microexpressão, cada hesitação, cada movimento da boca e dos olhos foi notado. Então Elias explicou palavra por palavra, o que cada sinal revelava. Medo de parecer fraco, divertimento contido, orgulho disfarçado. O juiz sentiu a respiração falhar. Sempre acreditara que sua experiência e autoridade lhe davam uma compreensão perfeita da natureza humana. Mas acabará de perceber que aquele garoto de 14 anos enxergava verdades que ele próprio jamais percebera. Entendeu agora? Perguntou Elias com os olhos brilhando de inteligência. A verdade nem sempre é o que dizemos. Ela está escondida no que não dizemos, ou no que pensamos que podemos esconder. Benson, atônito, permaneceu em silêncio por um longo momento. Elijah não se contentava apenas em vencer o jogo. Ele estava transformando cada resposta em uma lição, cada mentira em uma ferramenta para ensinar o juiz. Então Elias acrescentou calmamente: Você me fez perguntas para me pegar, mas não percebeu que cada armadilha que você armou revelava sua própria arrogância. Um juiz pode controlar um tribunal, mas não pode controlar a mente de um gênio. Benson respirou fundo, sentindo uma onda de respeito misturada com humilhação. Aquele garoto acabará de lhe dar uma amostra do que realmente significava observar, compreender e antecipar, habilidades que ele pensava possuir há décadas, mas que acabará de ver personificadas em um jovem adolescente. O salão pareceu prender a respiração como se o próprio tempo tivesse parado.
Elijah transformará um simples jogo de verdade ou mentira em uma verdadeira experiência de aprendizado, e Benson compreendeu que jamais esqueceria aquela lição. Pela primeira vez, o juiz sorriu não com arrogância, mas com genuíno respeito. Muito bem, Elijah, você venceu esta rodada. Elijah sentou-se novamente com um sorriso calmo e confiante. Não se trata de ganhar ou perder, Sr. Benson. Trata-se de compreender. E naquele salão silencioso, a arrogância do juiz começou a dissipar-se, substituída por uma nova curiosidade e pela consciência de que a inteligência pode, por vezes, surgir dos lugares mais inesperados. O sol da tarde banhava o saguão do tribunal com uma luz dourada. O silêncio era quase sagrado, como se o próprio edifício reconhecesse a gravidade do que acabará de acontecer. O juiz Benson, de pé perto da bancada, estava inseguro quanto ao seu lugar. Ele havia perdido o controle da situação, mas aprenderá uma lição que nenhum tribunal poderia lhe ensinar. Elijah permaneceu sentado calmamente, observando o juiz com uma mistura de curiosidade e serenidade. Ele sabia que a experiência acabará de transformar o homem à sua frente. Cada pergunta, cada sutil manipulação do jogo foi um teste não para humilhar, mas para ensinar. Benson respirou fundo e aproximou-se de Elijah. Pela primeira vez em anos, sua voz estava isenta de condescendência. Elijah, tenho que admitir uma coisa. Hoje você me mostrou algo que eu nunca realmente entendi. Lógica, observação e, acima de tudo, paciência. Elijah assentiu com um leve sorriso. Obrigado, Sr. Benson. O senhor não é o único que está aprendendo. Todos nós aprendemos todos os dias, se soubermos observar e ouvir. O juiz endireitou-se, o olhar fixo no rapaz, impressionado com a sua maturidade. Sabe, eu pensava que sabia o que significava controlar uma situação. Mas hoje você me mostrou o contrário. A verdadeira maestria vem da compreensão dos outros, não da dominação. Elijah sorriu calmamente, com uma mistura de sabedoria e modéstia nos olhos. E às vezes, Sr. Benson, aqueles que parecem os mais jovens têm muito a ensinar. Um silêncio confortável se instalou entre eles, um reconhecimento tácito do respeito mútuo que acabará de nascer. O juiz Benson, pela primeira vez em muito tempo, sentiu-se ao mesmo tempo humilde e inspirado. Ele sabia que aquele encontro ficaria gravado em sua memória, não como uma afronta, mas como um ponto de virada. Enquanto o salão se enchia novamente de murmúrios e passos apressados, Benson voltou seu olhar para Elijah e disse com um leve sorriso: Muito bem, você ganhou o jogo. Mas você me ensinou algo muito mais valioso. Obrigado. Elijah se levantou e fez uma leve reverência. Obrigado, Sr. Benson. Verdade e mentira são apenas jogos, se você souber como jogá-los. O menino afastou-se, caminhando com confiança pelo corredor iluminado, enquanto o juiz permaneceu imóvel por um instante, refletindo sobre o que acabará de presenciar. Ele compreendeu que a verdadeira inteligência podia ser encontrada onde menos se esperava e que o respeito muitas vezes surge do reconhecimento daquilo que não se pode controlar. Naquele dia, o juiz Benson saiu do tribunal transformado, levando consigo uma nova perspectiva, uma lição que nem mesmo anos e autoridade poderiam ter lhe ensinado. Elijah, por sua vez, seguiu seu caminho, sabendo que a sabedoria e a maestria vêm tanto da observação quanto da experiência. E nessa pacata cidade da Carolina do Norte, um simples jogo de verdade ou mentira mudou a vida de um juiz, e confirmou o gênio de um garoto que ninguém ousaria subestimar.